A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E no quadro Não Caia Nessa de hoje, vamos falar sobre golpistas que criaram uma vaquinha falsa para lucrar com o caso de uma criança de 6 anos que morreu de câncer. A família denunciou que esses golpistas criaram páginas falsas nas redes sociais e vaquinhas fraudulentas justamente para arrecadar fundos para o tratamento da filha deles. Quem vai falar conosco um pouco sobre isso e o que diz a lei ainda neste caso é o professor especialista em Direito Digital, o Dr. Frank Ned Santa Cruz. Dr. Frank Ned, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, a você, aos seus ouvintes. Um prazer poder estar dialogando com você e a Rádio Justiça sobre o tema. Dr. Frank Ned, podemos dizer que essa situação é um crime e é um crime revoltante? Sim, sem dúvida. Quando a gente olha a questão com o aspecto da legislação existente, né, está caracterizado aí o crime não só de uso indevido de imagem, mas também do crime de falsidade e que leva as pessoas inocentes a cair num golpe. Então nós temos aí, na verdade, uma diversidade de tipos penais que caracteriza essa prática. Pois é, doutor Frank Ned, e o que diz a lei para esse tipo de prática? O que temos assim para combater esses golpistas? Sérgio, a primeira questão é, uma vez identificado o autor, e para que essa identificação aconteça, é necessário a colaboração das plataformas, né, e esses instrumentos, então é possível, em relação ao autor, não só mover ação dentro da esfera penal, que seria crimes ali dentro do contra a honra, a imagem, a reputação, mas também uma ação na esfera civil, de reparação por uso indevido da imagem. Mas eu penso que no caso concreto, é mais adequado talvez uma ação, se fosse interesse da família, dentro da esfera penal. Por outra via, né, aí nos mostra a importância para o país de regular o uso das plataformas. Porque não é incomum, em situações como essa, as famílias ou as pessoas que são vítimas ter uma certa lentidão ou dificuldade de retorno da plataforma. Agora, veja, enquanto a família está tendo ali a sua imagem, ou a imagem dos seus queridos atingida, a plataforma está faturando. De uma forma ou de outra, a plataforma está faturando, inclusive com sua própria lentidão. Então, pensar na regulação das plataformas é importante também como um instrumento que fortalece, né, o cenário para enfrentamento de situações como essa. Doutor Frank, como que esses golpistas eles fazem então para ter essas informações desse tipo? Assim, coloca as fotos, as imagens, como é que eles conseguem esse material para colocar esses planos em prática? Sérgio, nós temos 2 grandes canais que constroem, que viabilizam isso, né? O primeiro canal é que as famílias, quando se deparam com uma situação como esse caso concreto que estamos tratando, e frente à sua carência de recursos, acabam usando essas plataformas de forma legítima, é claro, para poder alcançar algum recurso, para poder custear um tratamento médico, uma viagem que se faz necessário. Uma vez que daí, fazendo aqui um outro parênteses, o Estado muitas vezes não consegue suprir essa necessidade. Então, quando a família faz essa exposição, os golpistas também, né, atento a isso, eles vão fazendo a coleta de imagem e simplesmente vão criar perfis para poder explorar também a boa-fé das pessoas que se sensibilizam com o tema e vão depositar. Esse é um grande canal. Agora, cada vez mais está sendo usado também as inteligências artificiais. Nesse sentido, os golpistas não só podem pegar imagens de pessoas que estão passando pela situação e replicar isso, mas também podem criar todo um contexto gerado de forma artificial por algoritmos de IA para poder induzir pessoas a cair no golpe. Então, fundamentalmente, são essas 2 grandes vertentes, né, que permite a construção desses perfis. Essa situação, doutor Frank, a pessoa cria uma vaquinha de boa-fé, tem como ela se proteger para não ter esse conteúdo utilizado por terceiros, por golpistas? Sérgio, a partir do momento que a pessoa cria o perfil e torna o perfil público, ela acaba dando uma visibilidade àqueles conteúdos, aquela história, aquela vivência, né? E aí a internet é um mundo aberto, não um mundo sem lei,
mas um mundo aberto, onde os oportunistas podem se apropriar desse conteúdo. Agora, por outra via, eu penso que para as pessoas de boa fé, que se sensibilizam com o tema e queiram fazer uma contribuição, eles podem observar alguns indícios, né, se é uma página não fraudulenta, como, por exemplo, quando que a página foi criada. De repente, a gente está falando de uma história que já tem uma duração, uma jornada de 1, 2 anos, e a página foi criada há um mês, há uma semana. Então, essa correlação de quando foi criado a página e o que está sendo relatado, esse é um elemento. A quantidade de seguidores, de repente uma página fraudulenta vai ter ali 10, 15, 20 e poucos seguidores, esse é um outro elemento, né? Os tipos de comentários, de repente as pessoas estão comentando ou já denunciando, falando que aquilo ali é uma fraude, ou estão comentando e o golpista não responde sobre os comentários. São comentários que não têm uma réplica. Então esses são indícios que me parecem que uma pessoa de boa fé deve estar atenta para evitar cair no golpe. E um terceiro ponto que eu acho que é importante é que quando isso é promovido por uma instituição. Então pode ser uma instituição que está fazendo uma campanha para arrecadação de valores, ele verificar se aquela instituição realmente está conduzindo aquela campanha com aquela finalidade. Então são elementos que permitem a pessoa de boa fé não fazer uma contribuição para um golpista. Dr. Franchinetti, falamos muito aqui das redes sociais, que é um depósito ali, um conteúdo muito grande que fica à disposição dos golpistas também para fazer os clones, baixar as imagens. O senhor também é daquela linha que defende que imagens de crianças e outros tipos de imagens não devem parar nas redes sociais? Sérgio, certamente esse cuidado, né, com os pais é muito importante, não só pelos pais, responsáveis, os avós, né, tios, né, que claro, existe toda uma questão, um atrativo de compartilhar certos conteúdos, né, para mostrar a evolução, o crescimento, os momentos de felicidade, de alegria de uma criança. Por outro lado, como você bem disse, esses espaços acabam se tornando um grande depósito de conteúdo que são ou podem ser acessados por golpistas, né? E quanto mais a rede cresce, quanto mais a capilaridade, quanto mais pessoas têm acesso à rede, e a rede é uma estrutura global, você não tem esse controle físico, né, sobre a rede, é um espaço virtual, você tem golpistas que podem estar baseados no Brasil ou em qualquer parte do mundo que vão e têm utilizado essas imagens para coisas como essa que aqui estamos conversando, mas inclusive para situações mais gravosas, que é colocar aquelas crianças em situação de nudez, e essas imagens em situação de nudez, ou chantagear a família, né, falando assim, olha, eu tenho essas imagens, se você não me pagar um valor, eu vou divulgar isso na internet, que é uma vertente que vem crescendo, essa chantagem a partir da construção de imagens do nu, ou vender essas imagens em fóruns, né, de pessoas que estão envolvidas com crimes como pedofilia. Então, esse cuidado, esse ponto de atenção das famílias, de restringir, calibrar o tipo de uso das imagens das crianças quando possível, manter o perfil restrito, né? Somente aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo de proximidade, de amizade, é eu diria assim, uma cultura digital, um letramento digital necessário em virtude da má utilização que vem crescendo no país. Lei Geral de Proteção de Dados, Dr. Franchinetti, como a lei pode ser utilizada para combater esse tipo de golpe em que as pessoas fazem esses perfis falsos? Existe alguma coisa prevista nela? Olha, a LGPD, nesse sentido, não é a legislação mais adequada para o enfrentamento dessa questão, porque aqui nós não estamos falando da utilização do dado pessoal por uma empresa, por exemplo, ou para alguém que tem uma finalidade de arrecadar valor de forma legítima, né? Então, a LGPD ela vai proteger em relação ao uso do dado pessoal quando não foi adequadamente autorizado. Aqui a gente está falando de crime mesmo, né? Então, nesse sentido, a estrutura normativa mais adequada que nós temos, ela vai recair sobre o Código Penal, o Código Civil e a própria Constituição. E futuramente, quando nós tivermos uma legislação que responsabiliza também as plataformas, aí é uma legislação também que vai poder ser invocada para essa finalidade. Então, são essas as normas mais adequadas para uma situação como essa. E a evolução da LGPD, Dr. Franchinetti, já precisamos de atualização já? Como é que está o parlamento? Temos algo nesse sentido ou não?
Olha, a LGPD é uma legislação que já está, eu diria, com um bom grau de maturidade, né? Cada vez mais a sociedade, as empresas estão atentas aos processos de adequação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem regularmente regulando vários pontos que estavam abertos, mas certamente é uma legislação que em algum momento vai precisar passar por uma atualização em virtude das próprias inovações tecnológicas. Então, tecnologia é um processo que não para. A todo instante nós temos novas tecnologias, novos usos sendo colocados à disposição da sociedade. Nós estamos agora com essa questão da tentativa, né, de criar uma norma para regular o uso das inteligências artificiais, que tem um diálogo com a LGPD. São muitos desafios, mas essa é a construção de uma sociedade democrática, né, que à medida que os desafios vão se colocando, também vai se organizando para poder enfrentar as problemáticas que vão surgindo. Doutor Frank, vou aproveitar a participação do senhor aqui e vamos falar de um assunto que foi debatido até agora, 2 dias de audiência pública no Supremo Tribunal Federal, a respeito dos jogos de apostas online, as famosas bets. Na sua opinião, o Brasil precisa de alguma regulamentação, já que envolve o direito digital também? Sérgio, esse é um tema muito polêmico, né? Porque, veja, o Estado, né, quando ele fala sobre regulamentar jogos de aposta, o Estado, em alguma medida, ele está, vamos dizer assim, interferindo, em alguma medida, numa decisão pessoal do utilizador, né? Veja, nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão, aposta é uma coisa regulada e livre. O Brasil, não, ao contrário, já não é. Por outro lado, nós temos uma sociedade com uma desigualdade social, uma carência muito grande. E as pessoas, muitas vezes, no desespero, acham ou acaba acreditando que essas apostas podem lhe trazer um retorno. Então, considerando essa desigualdade social, considerando que as pessoas acreditam que pode ter um benefício com essas plataformas, considerando que essas plataformas são construídas justamente para aprisionar, né, e viciar a pessoa no jogo, eu penso que seria, assim, muito adequado nós temos aí uma limitação quanto ao comportamento dessas plataformas em cenário brasileiro, como já está acontecendo, né? De as plataformas terem que estar cadastradas, apresentar a capacidade de fato, remunerar as pessoas que estão investindo, limitações de uso. Então, me parece que, em virtude do cenário nacional, é de bom tom nós pensarmos numa regulação mais enérgica em relação ao uso dessas ferramentas. Muito bem, conversamos hoje no quadro Não Caia Nessa. Na verdade, falamos sobre golpistas que criaram vaquinha falsa para lucrar com o caso de uma criança de 6 anos que morreu de câncer. E falamos também um pouco sobre os jogos online agora no finalzinho com o Dr. Frank Ned, ele que é professor e especialista em direito digital. Dr. Frank, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima.